fazer o teu endpoint, por tratar a exposição daquele teu serviço, daquela tua API. O teu service seria onde estaria a tua regra de negócio, propriamente dita. Onde estaria toda a tua estrutura de negócio. Aí, o que a gente tá propondo agora, né? Dando sequência nessa evolução, né? Essa questão que o Gilberto falou dos wrappers. O que são os wrappers? Cria uma pasta model ali, Gilbert, e arrasta os wrappers para dentro. Que o que acontece? Dentro de um serviço, o que seria esse conceito do model? Aqui é só uma pasta, beleza, mas o que é o conceito do model? Arrastar esses dois, model, acho que arrasta a pasta wrappers inteira lá para dentro do model. O model, na verdade, ele é o quê? Ele é onde é que vai ter o mapeamento das suas classes. Isso falando Java. Então, nós estamos falando numa orientação objeto classes, referenciando entidades do banco de dados ou referenciando modelos de negócio, que não necessariamente são banco de dados. Por exemplo, um arquivo Excel lá com 10 colunas, eu vou carregar as 10 colunas. Onde é que eu vou mapear essas 10 colunas? Dentro do meu model, eu vou ter uma classe que vai representar aquele arquivo Excel para o meu sistema, e na hora que eu for fazer a carga daquele arquivo Excel, eu vou carregar as 10 colunas para os 10 atributos equivalentes dentro dessa classe, dentro desse objeto dentro da minha pasta model. Porém, a gente não vai chegar tão a fundo nessa questão do model, nessa conexão com uma origem, com uma base de dados. Por quê? Por causa que fica um pouquinho mais complexo. Então, a proposta hoje é a gente trabalhar um pouquinho em cima dos wrappers, que é isso que o Gilberto falou. O que são os wrappers, cara? Os wrappers, eles são nada mais do que um meio de campo entre o teu sistema que gera informação ou que necessita de informação e a tua base, seja ela um banco de dados, um arquivo, o que quer que seja. Por que isso? Vou dar um exemplo na prática aqui, tá? Vamos supor que eu tenho uma tabela de banco lá do meu cadastro de produtos. A minha tabela de banco lá do meu cadastro de produtos, ela tem 50 colunas lá no meu banco de dados. E essas 50 colunas têm várias informações. Tem preço do produto, tem nome, tem quanto de desconto eu posso dar no máximo para aquele produto, tem se ele é um produto controlado, se ele não é, enfim, qual a faixa etária indicada para aquele produto, tem todas as informações do produto. No meu model, normalmente, eu vou ter dentro uma pasta chamada DTO, normalmente, ou tem outras nomenclaturas, ou pode estar na raiz mesmo do model, eu vou ter uma classe chamada produto. Isso, classe falando em Kotlin e Java, tá? Em Node, um exemplo do model, se eu fosse estar trabalhando Node com MongoDB, eu teria um esquema lá, não é uma classe. Eu posso chamar de classe também, mas ele seria mais é mais comum tu chamar ele de esquema do que de uma classe propriamente dita. Mas voltando o foco para o Kotlin, então, eu teria uma classe chamada produto. Essa classe estaria referenciando a minha tabela produto na minha base de dados, referenciando exatamente como a estrutura da minha tabela, com todos os 50 campos, com o nome daquelas colunas, tipo das colunas, se é null, se não é null, tamanho máximo de cada coluna, enfim, várias coisas que eu poderia estar representando. E daí, supondo que eu preciso, vamos supor que eu estou criando uma API que vai expor ali através do controller, eu vou estar expondo um endpoint para consultar esse produto. Então, ali no meu controller eu vou ter um método que vai estar fazendo o find desse produto. Dentro do meu service, eu vou ter um método que vai estar acessando o banco de dados e fazendo a busca desse produto e retornando esse objeto. Então, supondo que ele estaria retornando para nós todo objeto com todas as 50 colunas. Qual que é o problema disso? Basicamente, eu teria uma exposição muito grande, porque eu vou estar expondo 100% da minha database, da informação que está na minha database. Eu teria um payload muito grande, então eu teria um JSON lá com todos os 50 atributos, dependendo do que tenha dentro de cada um. Ele fica um retorno muito grande e fica uma falha de segurança, porque quando eu estou expondo a minha entidade propriamente dito,
além de expor a entidade, eu estou expondo as ações que estão vinculadas a ela. Então, por exemplo, uma ação de insert naquela entidade, eu vou estar expondo junto. Uma ação de update naquela entidade, eu vou estar expondo junto. Então, isso é um pouquinho perigoso, sabe? É muito arriscado tu fazer isso. Tu pode fazer isso quando tu tem certeza do que tu tá fazendo. Ou quando tu tem alguma outra interface que vai estar bloqueando, vai estar adicionando uma camada de segurança em cima desse cara. Então, é nesse cenário que aparece o wrapper. Então, vamos pensar assim. O meu front-end, ele é uma aplicação web lá, e ele vai chamar essa API para pegar um endpoint ali do produto. Porém, na tela, ele exibe o código do produto e o nome dele somente. Se eu estiver chamando o método e eu estiver passando o meu modelo inteiro, se eu der um F12 lá no navegador e ir nas ferramentas de desenvolvedor lá, ou sniffar via rede a request, a response ali que eu vou estar fazendo, eu vou poder olhar na response que vai vir do meu serviço todos os 50 atributos daquele produto. Por mais que o meu front-end esteja exibindo só 2, vou estar expondo todos os 50. Então, se tem alguém que está olhando ali as requisições, está sniffando rede, ou está fazendo um scrapping de uma página, por causa que, uma vez que retornou para o front-end, por mais que ele esteja só exibindo, essas informações vai estar ali no front-end. Então, eu vou conseguir recuperar elas de alguma maneira. Então, para isso que vem um wrapper. Então, em vez de expor a minha entidade inteira com todas as 50 colunas, eu crio um wrapper, que nada mais é do que um estado transitório da informação, vamos dizer assim, onde que, por exemplo, eu crio uma classe ali no wrapper, que nem essas que o Gilberto criou, com 2 atributos, com o código do produto e a descrição somente. E daí, no meu controller, eu retorno esses caras. Dentro do meu service, o que eu faço no meu service? Eu faço a minha busca na minha base de dados, pego aquela informação das 50 colunas daquele produto que vão vir da minha database, porém, na hora de retornar para o meu controller, instancio uma classe, instancio o meu wrapper, passando somente aqueles 2 atributos. Eu retorno para o meu front-end só aqueles 2 atributos. Então, com isso, a gente evita de estar trafegando coisas sensíveis, coisas que a gente não quer trafegar, e a única que vai ter, vamos dizer, essa informação dos 50 atributos vai ser o nosso back-end. Então é muito mais seguro da gente estar fazendo isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, Gilbert, dos wrappers, mas acho que era mais ou Não. menos isso. Acho que é isso aí, sim. Eles servem para vamos dizer assim, se eu precisar manipular também essa informação, supondo que eu estou fazendo um insert de um produto novo, né? E lá na tela ele vai me mandar 2 informações só. Ele vai me mandar só a descrição do produto e o valor dele. Se fosse entidade, como a entidade eu tenho todas as 50 colunas lá, pensando que a maioria delas não é nula, pensando que a maioria delas precisa de informação, eu teria que estar instanciando uma classe com todos os 50 atributos e estar atribuindo valores default para todas essas outras colunas. Se eu estiver fazendo com wrapper, supondo que eu tenho um wrapper então só com a descrição do produto e o valor do produto, eu só instancio uma classe do wrapper com a descrição e o valor, passo para o meu service só com esses 2 valores, e lá dentro do service ele fica responsável por pegar esses 2 valores e tratar para fazer um update lá na entidade. Porém, ele pode tratar isso sem precisar reescrever todas as 50 colunas lá, porque daí ele vai fazer uma busca na entidade, pega aquele registro na database, retorna o que tem na database em todas as 50 colunas, atualiza os valores do objeto só daquelas 2 colunas que vieram no wrapper e grava de volta na database, ou seja, toda essa operação fica lá dentro do service, fica encapsulado lá, ninguém tem acesso. Para o usuário é transparente, isso é que nem se ele só tivesse alterado 2 informações, não tivesse manipulado todo o objeto com as 50 colunas. Então, essa é uma das principais funcionalidades do wrapper ali, tá? E outra delas, além de adicionar essa camada de segurança e tudo mais, é ele viabilizar receber objetos compostos nas minhas requisições. Que até então a gente estava trabalhando com get, com pet variable, né, que é o que o Gilberto está mostrando ali,
Então, com a adição dos wrappers, vocês vão ver que nós vamos começar a trabalhar com valores bem mais compostos aqui nos nossos métodos, nos nossos endpoints. Aqui a gente está passando 2, 3 parâmetros. Se eu precisasse passar, por exemplo, 50 parâmetros ali, eu tenho que fazer 50 patch variable. Fica um pouco inviável para nossa. É possível? É. Não fica muito amigável. Então, esse também é um dos objetivos do wrapper ali. Gilbert, vamos mostrar a implementação de um wrapper, Tá. pensando já no cálculo, Na ou pensando num calculadora lá, projeto, né? pensando num projeto de calculadora, e a gente Tá. implementa um método post ali, recebendo aquele wrapper. Uhum. Eu removi aqueles dois do vídeo de ontem lá, que não faz sentido aqui Uhum. para calculadora. Esses aqui também eu vou acabar tirando, que também não vai fazer sentido. Vou deixar um get só de exemplo ali, mas também Uhum. depois a gente modifica ou qualquer coisa. Tá, então, vamos criar um request, né, que seria o que o front, ou vai ser enviado pelo Insome lá, por exemplo, se for testar por lá. Na chamada do endpoint. Chamar de cálculo mesmo. Cálculo request. Eu costumo colocar request no final do nome do arquivo para ficar fácil de encontrar. Então vamos criar aqui ele. Vamos adicionar. Vou trocar ele para ser um data class. Para facilitar aqui, para já ter os getters e setters, tudo certo, não precisar criar manual, né? Então vamos receber dois números aqui, né? Para fazer o cálculo. Vai ser um número, vai ser do tipo int. Int não, vamos criar como um big décimo. Não vamos fazer cálculo só de números inteiros, né? Então vou usar um big décimo aqui. Dois números e a operação, acho que dá para Isso. uma adição, soma, Uhum. multiplicação. Número 2, deixa eu botar número 1, número 2 aqui. Também vai ser um big décimo. E a operação, que vai ser uma string. Eu vou inicializar eles todos aqui para ter o construtor já padrão. Um big décimo. Opa. Vai ser um big décimo 0. 0. Deixa eu quebrar as linhas aqui, vai ficar melhor para ver. E aqui mesma coisa, inicializando ele. Ok, para nossa calculadora acho que isso aqui já é o suficiente. Eu vou precisar passar dois números para ela e a operação que eu quero eu vou inicializar com a operação de soma por padrão. Então, com isso aqui a gente já consegue, por exemplo, criar um endpoint aqui, um controller, um endpoint do tipo post agora, né, que a gente vai receber aquele objeto aqui no body da aplicação aqui do endpoint. Então vai ser um arroba postmapping. Aqui eu vou dizer a minha URL lá que eu quero acessar, né, o endereço desse post. Vou colocar a calculadora mesmo. Na verdade eu vou trocar aqui em cima de módulo, que não é mais de módulo, né, vai ser a calculadora, vai ser aqui. Calculadora. Por enquanto eu vou deixar esse get comentar aqui, não vamos usar ele agora. Ficou errado ao Calculadora. Isso. Aqui, né, não vou ter nome nenhum aqui, a URL vai ser a principal aqui. Então, lá no browser ou no Insomnia, você vai usar o localhost e a porta, que está 8888/calculadora. Daí você vai fazer um post para esse método, vai chamar esse calculador aqui. Agora aqui que muda no post, tá? Para você receber aquele wrapper, então você vai colocar o calculadora, cálculo request aqui, também ficou errado, deixa eu arrumar aqui.
Deixar tudo calculadora. Não teria problema, mas vamos deixar certinho. Calculadora. Tá? Eu vou copiar esse nome aqui. Ok. Então no meu controller vou receber aqui o calculadora, tá? Por parâmetro. Esse método vai receber o objeto inteiro, calculadora, que dentro dele tem todos aqueles atributos lá. Só que para receber no body, aqui dentro tem uma anotação que é o request body aqui. Eu vou receber no body do endpoint aqui. Orquenta. Ele vai Isso. retornar um big decimal. Isso, que é o resultado. Então é 2 pontos aqui, né? Para indicar o tipo retorno. E daí o tipo do retorno que é um big decimal, que é o resultado do cálculo. Isso aqui já é o suficiente, eu já vou conseguir receber esse objeto aqui. Então agora no service, vamos criar um service novo aqui. Eu vou renomear esse aqui também. Que agora a regra da calculadora vai ficar dentro do service. Então eu vou renomear esse carinha aqui. Opa, não esse. Service. Para calculadora service. E aqui. Vamos mudar o nome que vai ficar tudo igual, mas senão fica tudo igual, não precisa ser o mesmo nome, tá? Mas não é obrigatório ser o mesmo nome. Vou colocar aqui realizar cálculo, por exemplo, pode ser qualquer nome aqui. E aqui eu não vou receber mais esse parâmetro, eu vou receber o objeto que eu estou recebendo aqui no controller, que é o objeto inteiro aqui, o meu upper lá. Então, eu estou recebendo ele aqui, e aqui também agora vai receber um big decimal. Um big decimal, que é o resultado. Aqui provavelmente vai dar erro, tá? Vamos colocar um padrão aqui, depois a gente ajusta, tá? Big decimal 0 só para não dar erro. Agora aqui no controller, eu preciso injetar o meu service aqui, né? Ele já está aqui. Só vou mudar o nome, porque eu renomeei lá, o IntelliJ veio aqui e já renomeou esse... Onde estava usando, ele já renomeia tudo. Então, vai ser o service. E aqui eu só posso dar um return direto com aquele service ponto, daí eu vou ter o meu método lá dentro, aqui, ó, realizar cálculo. E esse realizar cálculo recebe esse objeto aqui que veio da requisição. Isso aqui. Na estrutura está pronta. Agora o que falta mesmo é só o cálculo. Deixa eu colocar um print aqui só para subir a aplicação e mostrar para vocês. Vou colocar printar o objeto inteiro aqui. Como o Kotlin já gera o toString por padrão, então ele vai conseguir printar os dados aqui. Vocês vão conseguir ver. Então, o que faltaria aqui mesmo é só realizar o cálculo. Vamos tentar fazer esse cálculo aqui, ó. Como eu preciso identificar a operação. Oi, mas pode dizer? Não, quer dizer para nós comentar um pouquinho sobre a questão do response. Ah, sim, o response, tá. É, Vamos criar um response também, né? É criar o isso. padrão lá, né? Uhum. O que Tá. acontece, tá? Vocês viram que está funcionando todo o fluxo, toda a questão, né? Ele está retornando um big decimal como sendo o valor aqui. A gente tem boa prática, tá? Não é certo nem errado, é só uma boa prática que a gente costuma fazer, que a gente tenta padronizar, independente do serviço, vamos supor se seja uma, duas, 10 APIs, a gente tenta, para todas, sempre entregar o mesmo response padrão. Então, por exemplo, desse jeito que está, meu response para esse controller que é o realizar cálculo, ele está retornando um big decimal. Pensar que, sei lá, eu implemente um cara que ele vai pegar e ele vai pegar o texto descrito do cálculo. Em vez de me retornar o número, ele vai me retornar o resultado em texto. Então, para isso, o meu response seria uma string, não seria mais um big decimal. Então, isso muda o conceito do response e de como é que usa a API e torna que o que acontece? A aplicação que for consumir isso, seja ela front-end ou seja outra back-end,
ele tem que ter esse discernimento, tem que ter essa inteligência de saber que aquele response um é diferente do outro, que um vai ser uma string e outro vai ser um big decimal. Pode ser feito? Pode, mas isso a longo prazo se torna um pouquinho chato de dar manutenção, é um pouquinho complicado. Então, para evitar problemas e para facilitar a vida, a gente costuma criar um response padrão, que independente do que for gerado, independente do retorno do service, ele sempre vai ter o mesmo tipo de response. Quer criar ali, Gilbert, para exemplificar? Vou criar um API response aqui, por exemplo, uma classe, né? Dentro do pacote de response, deixa eu adicionar, vai ser um data class também, isso aí. Então, vai ter colocar um código aqui, né? Que seria o código de retorno, se deu sucesso. Tipo, o próprio código do HTTP lá, que tem status 200, 201, 500. Então, criar aqui também um status code aqui. Status code. Ele vai ser um inteiro. Só faltou o tipo. Um val int aqui. Vamos criar mais uma mensagem aqui, que se quiser setar uma mensagem de sucesso ou mensagem de erro, por exemplo. Vou inicializar eles todos aqui. Aqui um status 200, que é o status OK. Poderia ter também um array de mensagens, se eu quiser validar campos, né? Tipo no service, no request, a gente tem 3 campos aqui. A gente poderia passar por um validator depois, que a gente vai mostrar, e eu ter validação para esses campos, não poder ser valor 0 ou negativo, por exemplo, não poder informar número negativo ou operação vazia, a gente validaria, e nesse mensagens a gente retornaria as mensagens de validação aqui dentro dele. Então pode ser um array list aqui é um array de mensagem, né, do tipo string. Inicializar ela como vazio. E um data aqui, que esse data é do tipo N, esse tipo N é do Kotlin, tá? Isso aqui quer dizer que pode ser qualquer objeto, pode ser um string, pode ser um int, pode ser um list, qualquer objeto ele vai aceitar aqui, nesse data aqui. Então isso aqui seria a estrutura de um response padrão, para a gente retornar. Daí aqui no service, depois que a gente fizer o cálculo, a gente pode retornar direto aqui um API response, no caso. E ele já deve ter o construtor aqui, ó, que é o status code. A gente pode passar aqui um status code de sucesso, por exemplo, uma mensagem aqui, cálculo realizado, tá? Outro parâmetro posso passar vazio, porque as validações, eu não validei nada aqui. Para acessar o sistema deles. Então, o que acontece com isso? Eu teria que estar duplicando o meu código, minhas funcionalidades por N sistemas. E, além disso, eu ter minha regra de negócio separada em vários locais, supondo que eu tenho que mudar meu login, implementar uma nova funcionalidade nele. Eu tenho que mudar em todos esses locais. E é para isso que o microserviço ele veio ajudar. Claro, esse é uma das coisas, tem muito mais além disso que ele auxilia, né? Mas, por exemplo, se eu implementar um microserviço de login e todos os serviços consumirem ele, então, por exemplo, se o meu site da Amazon está consumindo o microserviço de login, o meu Amazon Prime está consumindo o microserviço de login, todos vão ter o mesmo comportamento, eu vou ter o meu código num único lugar, num único local, minha regra de negócio vai estar num único local, se eu precisar da manutenção vai estar só lá. Além disso, ele deixa o ecossistema plugável. O que é deixar o ecossistema plugável? Se a Amazon quiser pegar o login dela e disponibilizar para outra pessoa, ela só disponibiliza o microserviço. Ela não precisa disponibilizar o sistema inteiro. Ela disponibiliza só aquela funcionalidade. Então, a ideia dessa quebra de microserviços, e daí vem o objetivo desse pequeno exercício com o Node e com o Kotlin,
é o seguinte, nós vamos padronizar então as entradas, vamos padronizar as saídas. Vamos ter os mesmos parâmetros de entrada, mesmos parâmetros de saída, com duas linguagens, uma em Kotlin, uma em Node. Os dois vão estar fazendo a mesma funcionalidade, poderiam estar fazendo funcionalidades diferentes, mas no nosso caso vão estar fazendo a mesma. E o conceito, a ideia desse exercício é para mostrar para vocês essa transparência que é para o usuário, essa facilidade que é de tu interligar várias tecnologias, de tu trabalhar com elas, se comunicando e trabalhando de uma maneira que para o usuário entregue o resultado final que ele espera, sabe? Isso aí. Podemos continuar aqui agora? Acho que não vão ligar mais. Tá, eu tava... Resolveu, Né? Tá, resolveu lá? nada, tá com o Anderson usou o Cristiano me ligou, ia ligar pro Antônio de volta, né? Um rolo. Tá, aqui tá dando erro porque eu tô retornando um API response dentro do service e aqui tá esperando um Big Decimal, tá? Eu vou tirar o API response aqui, vou fazer o controller retornar o API response de volta. Aqui eu vou retornar só o cálculo mesmo, que seria o Big Decimal 0, tá? Não, 0 não, depois a gente vai fazer o cálculo aqui. Vou deixar 0 só para não dar erro. 0. Vou voltar lá no controller agora. Eu vou fazer meu controller aqui, ó, retornar um API response, que é o nosso response padrão. E agora aqui vai dar erro porque esse método retorna o Big Decimal lá, né? Então eu vou atribuir a variável aqui o resultado e vou fazer um return agora de API response. Vamos colar que eu acho que eu copiei, né? Então, return de API response, tá? Com status 200, uma mensagem de sucesso, um array de mensagem de erro não tem nada, e aqui dentro, que é o data lá, que eu vou passar o resultado, que é o resultado da conta, o cálculo. Ok, aqui eu já vou ter um API response. Dá para nós melhorar isso aqui? Dentro do API response, ó, ele já está inicializado com 200, a mensagem tá vazia, né? Mas eu posso trocar aqui, em vez de inicializar com vazio, eu posso colocar uma mensagem de sucesso padrão aqui, por exemplo, operação realizada com sucesso. Uma mensagem padrão. Então agora lá no meu controle eu economizo umas linhas aqui. Eu posso passar só o data, porque o resto eu já tenho. Só que se eu passar só o data ele não vai dar erro porque eu tenho outros objetos, né? Ele vai tentar, no meu API response, ele vai passar na ordem aqui. Então o primeiro parâmetro seria o status code, mas eu não estou passando ele. Então eu posso usar o parâmetro nomeado do Kotlin aqui para passar só o resultado, então, que é o data lá. Então eu digo que é o parâmetro data que eu quero setar com esse valor aqui. Aqui eu tenho um API, um response padrão já. Deixa eu só parar o servidor e subir aqui para a gente executar no Insomnia e ver o resultado. Vou tirar esse get aqui, que não estamos usando ele. Tá subindo. Aqui dessa forma a gente vai ter algum problema, não vai te retornar um response padrão quando der qualquer erro aqui dentro, que ele vai lançar um exception aqui e não vai dar um return, não vai chegar no return, então ele vai retornar um erro qualquer lá para o usuário, um status 500 lá para o usuário e vai estourar ou não vou ter response padrão mais, mas tem como contornar isso aí, depois a gente pode mostrar, né? Tá, subiu lá, né, vou executar aqui. Ó, ele retornou agora, ó,
o meu wrapper, aquele API response que eu criei, com status 200, do Scode 200, que é ok, né, sucesso, uma mensagem, que é também a default que eu coloquei, as mensagens de erro não tem nada, e o data retornou 0, porque no meu service lá eu estou retornando fixo 0. Tá aqui o fixo 0, por isso retornou 0 lá. Então com isso a gente tem um response padrão agora. Daí para as outras endpoints que a gente criar, a gente sempre vai retornar aqui um API response. Sempre vai ser API response. Exato. E daí, independente do resultado aqui, se ele é Big Decimal ou String, eu sempre atribuo ele com data. Isso. Então, para qualquer software que for consumir, sempre vai receber uma API response, independente do que meu método estiver fazendo. Se eu tentar passar um string aqui, ó, ele vai aceitar. Porque esse data é um tipo N. Esse N aqui eu posso passar qualquer coisa para ele. Por isso que ele aceita qualquer coisa ali. O cálculo em si a gente vai fazer, vamos deixar como um desafio ali para eles. Deixa como desafio, vamos É. implementar um validator ali, Gilbert, para mostrar os Tá. erros ali. Uhum. Tá, vamos lá. Vamos implementar o validator então. Para o validator vamos criar um outro pacote aqui separado só para os validators, tá? Para não ficar misturado com service, com outras coisas. Então vamos colocar um validator aqui, tá? Vamos criar um pacote validator e vamos criar uma classe aqui dentro, que é o cálculo. Oi, pode dizer. Não, eu só ia dizer que os validators, nós temos dois tipos, tá? Esse que nós estamos criando é validator a nível de endpoint. Nós vamos estar validando dados de tela. Tem um outro validator que a gente não vai mexer agora, que é junto com o model, que é validando dados para persistência na base. Como nós não vamos fazer persistência na base ainda, nós não vamos implementar aquele outro segundo camada, vamos dizer assim, de validação. O objetivo desse cara aqui principal é validar os inputs que está vindo do usuário, de quem está consumindo esse serviço. Que os inputs que estejam vindo não vão crashar a nossa aplicação, não vão dar problema na nossa lógica de negócio. Isso aí. Então, ele é uma classe normal aqui, com @service, ele é um serviço também, né? Do Spring aí. E esse carinha aqui precisa estender de validator, que é um objeto do Spring. Validation, na verdade. Não, é validator mesmo. Aqui embaixo. Esse cara aqui. Deixa eu ver qual deles. Do Spring aqui, ó. No pacote Spring tem vários, mas é o do Spring, tá? Então, eu vou estender ele. Para mim, estender uma classe com 2 pontos também. Muitas coisas são 2 pontos aqui no Kotlin. Depende do lugar que usa. E ele vai dar um erro aqui porque eu preciso implementar os métodos desse validator aqui. Eu sou obrigado a implementar esses métodos aqui, que são 2. Ó. Que é onde eu... Oi? Eu tenho uma dúvida quanto a esses dois pontos. Eu estava fazendo algumas funções e eu quando vai colocar um resultado às vezes dentro de uma classe, dentro de uma função, ele não deixa eu colocar os dois pontos como resultado. Está implementando um valor ali para, sei lá, está fazendo uma função aí em vez de eu botar um valor fixo ali. Tipo aqui dentro, tipo onde eu tô aqui? Não, onde colocou o validator, por exemplo. Quando está dentro de parênteses. Aqui dentro? Se fosse Aí eu vou assim? colocar um valor e ele não deixa usar os dois pontos em algumas situações. Tá. E aí só com um igual ele fica, que nem tu colocou lá no data. Que você quer atribuir, definir o tipo, mas ele tem que aceitar. Porque você vai dizer o nome da variável, sei lá, nome, por exemplo, e o tipo, né? 2 pontos, o tipo dela. Sim. Assim. Aí depois tem aí fica atribui um valor aí dentro mesmo. É igual a aspas. Sim. Assim, dessa forma. Eu tava vendo esse curso que eu tava vendo, o cara ele atribuía valor com. Não é bem nessa situação, mas ele atribuía com 2 pontos às vezes e pegava o valor. Só que aí quando eu colocava 2 pontos, tava vermelho, não dava. Aí eu tinha que deixar igual. Aí pegava. Será que não é o 2 pontos e o interrogação junto? É o operador else lá. Para definir um valor padrão? Eu não sei se ele chegava. Eu não vi ele
Sim. Dois pontos e funcionava. Aham. Mas fiquei confuso com isso. Geralmente o dois pontos nesse caso aqui é para definir o tipo dessa variável, né? Se ela vai ser um string, se ela é int, se é um big decimal, se é um objeto. E fora daí da função é para implementar algum outro método, que nem a gente usou aqui. Mas era fora, depois dessa parte de definição da variável, é quando ele atribui algum valor fixo, alguns valores, assim, em sequência, Sim. que não funcionava. Para ele funcionava e no meu computador não dava. Ah, Igual. sim. Uma coisa depois me mostra ali que daí eu dou uma olhada. Não sei se está todo mundo ciente do que é extensão de classe ali, Gilbert. É um Sim. conceito do Java, né? É um conceito de orientação a objetos, mais propriamente dito, né? Uhum. O que o Gilberto se referiu ali com estender a classe validator? Na orientação a objetos, essa classe validator é uma classe que já foi implementada por alguém. No caso, quem implementou essa classe foi a própria Spring, ela faz parte do org.springframework.validation. Então, foi uma classe que a própria Spring implementou. E o que acontece quando tu está estendendo essa classe? Quer dizer que tu, criando um objeto, a partir daquela classe, herdando dela todos os métodos, atributos e funções que estejam dentro, que façam parte daquela classe. Então, por exemplo, nesse caso ali, o Gilberto ele criou o cálculo validator, que ele está herdando dessa classe validator o método support e o método validate. Supondo que ali dentro ele tivesse outras informações, ele estaria herdando também. O que é esse conceito de herança? Para que serve? Provavelmente quem está na faculdade vai ver isso na orientação a objetos, né? É para reaproveitamento, para não fazer tanta duplicação de código. Então, supondo assim, eu tenho uma classe pessoa e eu tenho a pessoa física e a pessoa jurídica. Tudo que é atributo da entidade pessoa, eu poderia criar uma classe chamada pessoa com os atributos lá dentro. Por exemplo, o nome e o nome e endereço dessa pessoa. E a classe pessoa física e pessoa jurídica, eu posso criar elas estendendo da classe pessoa, ambas, e eu não preciso declarar os atributos nome e endereço novamente. Eu só declaro os atributos que são específicos daquela classe pessoa física ou pessoa jurídica. Esses atributos nome e endereço, ele já vai carregar a classe pai que ele está herdando. Então, esse, de uma maneira bem rápida, tá? Esse é um conceito de herança, tá? E o mesmo vale não só para atributos, ele vale para métodos, para funções. Então, se eu criei uma função lá, sei lá, no exemplo do validator aqui, né? Eu criei uma função que valida todos os HTTP requests para ver se é um JSON válido. Eu implemento isso numa classe e todas as outras que eu vou receber um JSON, elas podem herdar daquela classe. Automaticamente elas já vão ter esse método disponível para elas quando eu estiver instanciando aquela classe. Isso aí. Então esse método suporte que a gente tem que sobrescrever, que é do validator, né? Ele retorna, tem que retornar um boolean para ele. Essa aqui nós não vamos trabalhar dentro dela, tá? Mas é uma classe só ela valida o objeto que você, ela vai dizer se o objeto que você vai validar está correto, é o que você espera mesmo ali para validar. Então no caso aqui a gente quer validar o objeto calculadora request, né? Então aqui eu preciso usar o calculadora request aqui. Calculadora request, tá? Dois pontos de novo, class.java para pegar a instância da classe ali. Daí ele tem um isAssignable aqui, isso aqui, para aquela classe que veio no parâmetro ali. Isso aqui é padrão para todos os validators, vai ser isso aqui, não muda. O que muda é só esse carinha aqui, que é o objeto que eu quero validar mesmo. Aqui em cima é onde a gente vai fazer o validator em si. Tá? Deixa eu só pegar uma colinha aqui. Eu tenho que fazer, esse target é o objeto que eu quero validar. É a instância dele que você vai passar para esse validator. Então, vou transformar, fazer um cast dele aqui pro objeto que eu
que eu quero, tá? Primeiro a gente vai usar um objeto bind result aqui, que é do Spring, para a gente fazer as validações, onde ele vai armazenar, na verdade, os erros, né? Bind result. Tem um objeto bin properties. Bin properties bind result, esse aqui. Tá, que ele recebe no construtor dele o target ali do parâmetro e o errors também do parâmetro ali, ponto object name. Tá, isso aqui é onde ele vai armazenar os erros que eu for validar aqui para baixo, a mensagem de validação e tudo mais. Daí agora eu vou pegar o meu objeto ali, que é o calculadora travou. Calculadora request, tá? Vou fazer um cache desse objeto. O que é um cache, tá? O cache é um objeto. Eu quero transformar esse objeto, aquele é do tipo N aqui. Aquele objeto do tipo N que o validator recebe qualquer objeto. Então é um N, só que eu quero trabalhar com o calculadora request aqui, porque eu sei que esse validator vai trabalhar com esse objeto. Então eu vou fazer um cache, eu uso para fazer um cache, eu quero transformar esse N nesse tipo objeto aqui. Eu estou fazendo aquele target que é um tipo N, que é um tipo qualquer, agora ele vai ser, daqui para frente, ele vai ser do tipo calculadora request. Eu vou conseguir acessar os atributos da minha calculadora request a partir de agora, depois desse cache aqui. Se tu tentar pegar o target ali, por exemplo, dar um target É. ponto, ele não carrega os atributos, né? Ó, target. Opa, agora sim, porque o Kotlin ajudou aqui, porque eu já fiz, ele já Isso. sabe. Isso, Mas ó, não tem nada dentro dele. exato. A partir do momento que tu faz o cast, daí o próprio calculador ele já entende, né? E consequentemente depois em tempo de execução ele vai entender também que aquele cara é o wrapper que a gente... Isso aí. Da agora pra frente aqui, isso aqui é coisa do Kotlin, tá? Porque ele já identificou que você fez o cast. Então, se você usar tanto o target quanto o calculadora request aqui agora, você vai conseguir acessar os atributos. Ó, número 1, 2, se usar o target ponto também vai ter os mesmos atributos. Então, o que nós vamos validar? Agora vem a validação em si, né? É os if. Né? Vamos fazer um if aqui para validar o número 1, por exemplo. Lá. Então, vamos usar o calculador aqui, já que a gente criou ele. Calculador request, ponto número 1, tá? É um big decimal. Se ele for menor que 0. Acho que ele vai deixar. Eu vou ter que fazer um big decimal. Faz um compare to. Ele funciona assim também agora. Ah, tá funcionando? Aham. As últimas versões aí no Kotlin ele funciona. Então aqui eu estou validando se o número 1 é menor que 0. Isso é uma validação, uma regra da regra de negócio nossa, que eu não posso fazer um cálculo do número negativo, por exemplo. Se fosse uma regra, né? Que eu até posso fazer um cálculo do número negativo, mas no nosso exemplo aqui não vamos fazer. Então aqui é uma validação, então se cair aqui dentro, eu vou setar no meu errors ali em cima, errors.reject, tá? Eu vou rejeitar esse campo, reject value. Esse primeiro parâmetro aqui, ele é o valor, qual atributo eu quero rejeitar de dentro do meu wrapper. Que nesse caso aqui é o número 1, tá? Então eu passo como string número 1. Isso aqui é um ponto de atenção que se você passar um nome, um atributo que não existe lá dentro do wrapper, vai dar erro. Ele vai dar um erro. Quando você não sabe ou não quer passar, se deixar vazio ele vai funcionar, tá? Mas eu vou deixar com atributo aqui só para ter um exemplo. E aqui o segundo parâmetro é a mensagem em si de validação que a gente quer setar. Então, por exemplo, valor, campo, atributo número 1 não pode ser negativo, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma validação, então caiu na nossa validação. E lá no final agora eu tenho que dar um errors aqui.
.add all errors. Vou setar todos os erros para dentro desse objeto bind result que eu criei lá em cima. Tá pronto o nosso validator. Vou deixar validando. Vamos validar mais um aqui, a operação também, para ter um exemplo, tá? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, que vai ser um if também, só a diferença aqui que vai ser operação, tá? E aqui não é menor que 0, porque ele é um string. A operação não vai poder ser vazia, por exemplo. Aí já tem um ponto is em null or blank aqui, que null or empty pode ser. Ele não está deixando. Vamos deixar. Null ele não aceita. Na verdade, o nosso atributo nunca pode ser nulo, por isso que ele deu aquele alerta ali. Tá? Is not empty. Is empty, na verdade. Se ele tiver vazio. Se ele tiver vazio, a gente não quer deixar passar. Então, aqui vai ser o campo, o atributo operação. Atributo operação não pode ser vazio, por exemplo. Tá? Então, aqui eu estou validando os dois campos. Já que eu comecei, vamos validar todos aqui, tá? Rapidinho. Número 2, que é o número 2. É um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, porque é tudo a mesma validação. Ou a gente pode fazer uma validação diferente aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, o nosso validator tá ok. Esse aqui é o suficiente. Agora, para usar esse validator lá no nosso controller, a gente vai precisar receber esse validator aqui, né? Instanciar ele. Então, é mais um private val aqui. Calculadora validator. Calculadora validator. Cálculo validator, na verdade. Eu criei. Vou trocar aqui o nome para ficar igual. E aqui dentro, antes de chamar o cálculo em si, de fato, né, a gente precisa validar antes. Então, é só usar o cálculo validator.validate. Daí eu passo o meu objeto aqui que eu quero validar, né? Então, em todos os campos dentro dele. E o segundo parâmetro é um bind result. Esse bind result o Spring entrega para a gente já no próprio construtor do nosso endpoint aqui, tá? Ele não preciso mandar lá do cliente, do Insomnia, eu não preciso mandar esse objeto. Eu só vou precisar mandar o calculador request mesmo. Mas o Spring já embarca esse cara aqui junto. Então é um bind result. Bind result aqui. Vamos achar ele aqui, tá? Esse aqui, ó, do Spring Validator. Esse carinha eu preciso passar ele aqui pra frente, pro Validator. Vamos ver aqui. Tá dando erro? Não, sumiu o erro. Isso aí. Agora, para a gente verificar se teve erro, se caiu em alguma validação para a gente seguir, é só a gente fazer um if simples aqui de bind result da ponto as errors. É um true ou false lá, então se tem erro, eu não posso fazer o cálculo. Então vamos negar aqui, tá? Se não tiver erro, eu vou fazer o cálculo lá vou lá no service fazer o cálculo. Se não, eu tenho que montar meu API response. Vamos botar aqui dentro, tá? Agora vai estar aqui. Depois tem uma forma mais simples de fazer esse, para não duplicar código aqui, tá? Vou fazer assim, depois eu mostro como. Então aqui continua igual. Se não tiver erro, ele passou pela validação, tudo ok, ele vai fazer o cálculo, vai retornar. Porém, agora se tem erro, o meu data não vou ter mais data. Então, return ali na frente da API response. sim. Vamos botar um return aqui, depois eu vou trocar esse return de lugar. Eu vou retornar um API response aqui com minhas mensagens. Eu quero setar nas minhas mensagens aqui os erros, tá? Deixa eu só pegar uma colinha aqui que eu não me lembro o objeto agora.
Bind result field errors. É o bind result. Eu vou fazer direto aqui dentro, mas daria pra gente criar um outro... vamos criar separadinho aqui já. Vamos criar mais um package de útil aqui, por exemplo. Que vai ser algumas classes úteis que a gente usa por todo lugar. Então a gente costuma separar também numa pacote à parte, tá? Vai ter um útil aqui. E aqui dentro vamos criar mais uma classe úteis, por exemplo. Esse vai ser uma class mesmo. E aqui vamos criar uma função. Mensagens, por exemplo. Get, obter mensagens. Ok, esse carinha vai ser responsável por receber o bind result, tá? O bind result. Esse bind result aqui. E ele vai retornar um array list lá com as mensagens que eu preciso lá pro meu response de string. Isso aí. Aqui é bind result ponto, qual que era ali, né? Deixa eu só ver aqui. Field error é um desses atributos aqui que é uma lista. Field error, se não me engano é esse aqui, tá? Ponto for each, tá? Eu vou percorrer todos esses erros, porque é uma lista de erros que tem dentro desse bind result. E eu vou pegar a mensagem. It ponto default message pode ser. Esse it é do for each. É o objeto que eu tenho dentro do for each para me pegar a mensagem, percorrer a linha atual de dentro do loop. Eu posso definir um nome diferente aqui, tá? Linha, é o obj, por exemplo, que é o objeto. Coloco o nome, uma setinha e um hífen e uma setinha. Daí aqui não existe mais it, porque eu sobrescrevi ele, né? Eu troquei ele de nome, agora é obj. É isso aí. Tem várias maneiras de fazer, né? É um array. É um array. Eu posso iterar ele como for each, como map, como for. Tem várias maneiras de pegar essa mensagem. Deixa eu fazer diferente aqui, eu acho que tem um map, eu acho que é mais fácil até. Um for each ponto map, ó. Pode dar um return. Pode dar um return direto no for each no map. Daí dentro do map ele vai concatenando as strings aqui. Mesma coisa, tem o it também. Ponto default message aqui, ó. Daí eu posso dar um return aqui direto. Se não me engano, posso. Vamos ver. Ou não. Deixa eu ver o que ele retorna aqui. Né? Um list de R. Vamos ver o que é esse carinha aqui. É um string. Só que ele pode ser nulo. Só ver aqui, só um pouquinho. Do lado depois do it, default message ali, se ele for nulo, bota um else ali, bota uma string erro não tratado. Ponto. Vamos ver. É o contrário. Eu sempre confundo a ordem disso aqui. Não deixou igual. Tá, vamos fazer o for each mesmo aqui. Mas dá também com map, tá? Só tem que ver a forma ali. Interrogação. Ponto let. Ele só vai entrar aqui se o valor não for nulo. Ele, tá? Vou dar um nome para ele aqui. Vamos. Ele não conseguiu lá, vamos criar um val aqui. Retornos. Mensagens. Array list of de string. Daí vamos botar mensagens
.add Wellington. Vamos ver o que tá dando aqui. Era pra ser isso. Remove. Ai, o que era? Ah, é o retorno lá em cima. Ah, aqui eu tô com return aqui, ó, também. Posso dar um return aqui direto. Tem que retornar meu objeto mensagem ali. Isso aí. Então ele vai percorrer todos os erros que tem dentro do bind result. Vai pegar a mensagem que a gente setou lá no validator e vai retornar uma lista destas mensagens aqui. Lá vai ter essa mensagem lá, tá? Lá como a gente está pegando o default message, eu acho que a gente vai ter que passar mais uma vez aqui, ó. Que o default message é no segundo construtor. Tem que duplicar essa mensagem aqui. Senão ele não vai pegar a mensagem, né? Vou fazer isso para todos os três aqui. Isso aí. Agora lá no meu service, no meu controller, minhas mensagens vai receber lá. Poxa, eu vou usar o método úteis lá que eu criei, tá? Deixa eu achar só o import certo dele aqui. Tem vários úteis. Tem que pegar o nosso aqui, esse aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui no úteis, no úteis. Tá, acho que eu sei o que é aqui. Tem que instanciar o úteis. Dá pra fazer diferente, tá? Dá pra ser um estático ali também, só que a gente tem que circundar dentro de um companion object aqui, que daí todas as classes ficam estáticas ali aqui dentro. Aí eu não preciso instanciar lá no onde for usar, dentro desse companion object aqui. Daí agora lá no controller eu não preciso disso aqui, ó. Posso acessar a classe direto e obter mensagens e passar o bind result que ele espera lá, ó. Isso aí. Aqui vai dar um erro porque ele está esperando o objeto data. E o objeto data aqui eu vou possibilitar ele de ser nulo e vou instanciar como nulo, tá? Porque nesse caso aqui, quando der erro, a gente não vai ter esse objeto. Então agora provavelmente não vai ter mais erros aqui. A princípio tá ok, já vamos testar. Só que dá para fazer uma melhora que até o IntelliJ está sugerindo para nós, ó, que eu tenho dois return aqui, tá redundante, né? Eu posso fazer o return direto aqui em cima, dentro do if. Return if, daí eu tiro os returns aqui de dentro. Então, sempre a última linha de dentro de cada bloco tem que ser o objeto que espera o retorno, que tem que ser um objeto, nesse caso aqui, de API Response. Se você colocar um print qualquer aqui no fim, ele vai dar erro porque ou ele vai tentar retornar o print, e o print não é do objeto API Response. Então, você tem que cuidar disso. Mas ele economiza uns códigos aqui. A princípio é isso aí. Vamos subir aqui para ver se está tudo funcionando. E só faltou um import ali do bind result. Ah, eu tinha tirado ele lá. Aí, vamos de novo. Compilando. Agora vai subir.
Subiu, tá rodando. Vamos tentar, ó, não tem que cair no validator porque a gente preencheu tudo. Não tem nada para ir pro validator, tá? É para funcionar. Ó, retornou normal. Agora vamos mandar aqui, vamos tirar a operação, mandar vazio, por exemplo. Ó, só a gente teria que trocar em caso de erro não vir um status code 200, né, que seria sucesso, dar um status diferente aqui. E não precisaria ter essa mensagem. Ou a gente pode colocar uma mensagem informando erro, mas em caso de erro ele vai vir dentro do mensagens, porque é um array pode ser mais de uma mensagem, né? Então vou colocar um negativo aqui, ó, menos 1.0. Não vai deixar passar o menos 1. Tentar entre string aqui para ver se vai. Bom, acho que passa assim. Daí, aqui vamos colocar um menos 10. Se eu enviar, ó, não pode ser vazio, número 2 não pode ser negativo, número 1 não pode ser negativo. Se eu tiro, resolvo o número 1 aqui, né, positivo agora. Ó, número 2 agora não pode ser negativo. Vai passar. E agora aqui não pode ser vazio, porque a gente precisa passar alguma coisa. Aí funcionou. Então está implementado aqui o nosso validator.